vou corrigir e reenvio. Adorei. Parecendo o jogo do Vasco ontem. O do Vasco ontem foi um sufoco. Você sabe que eu, como flamenguista, tenho que ter sempre uma antena ligada, né, lá no jogo do Vasco. Não tem jeito. Isso aí. Então, o Vasco tinha ganho de 2-1 do grandioso Rio Branco do Acre, né? E era o jogo de volta em São Januário. O que todo mundo esperava? Pô, goleada vascaína, né? Realmente. Não é que o Rio Branco do Acre sai com 1-0, passa o primeiro tempo inteiro com 1-0, e eu lá, caralho! Que maravilha! Aí o Vasco no segundo tempo fez seu papel. Eu tô super disfarçado. Isso tudo é para disfarçar. Bom, mais ou menos é evidente, né, que se você usar essa estratégia com o próprio campo X, dá 0. Né? Tá certo? Ó, se você botar x' no lugar de y' ali, né, dá 0 já explicitamente, direto. E é muito natural que seja assim, porque o que você está fazendo? Né? O teu campo X, ele é o vetor tangente da sua curva, sigma. Né? Se você pega e induz, o vetor induzido naquele ponto já é o vetor tangente à curva sigma, do mesmo jeito. Né? Então, se você comparar o vetor que você definiu como sendo vetor tangente à curva sigma com o vetor induzido que também é o vetor tangente à curva sigma, vai dar 0. Né? Então, geometricamente faz todo sentido que dê 0, mas explicitamente você vê que dá 0 também, né? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é LXX é 0. Certo? Legal. Tem um outro objeto bastante importante, né, para ser definido aqui, que é o que nós chamamos de parêntese de Lie. Né? Parêntese de Lie entre dois campos vetoriais, ele pode ser definido assim. A notação é essa. XY, parêntese de Lie entre dois campos vetoriais é definido como um campo vetorial, especificamente. Né? Então ele funciona assim. Com x atuando em y de f, menos y atuando em x de f. Opa, para tudo. Vamos com calma. Né? Vamos com calma. Olha só. O que significa isso aqui? X atuando em y de f. Né? X eu sei que atua sobre uma função da variedade nos reais. Não é isso? É o único tipo de objeto sobre o qual o X tem o direito de agir. Né? A menos, é claro, das unformas. A gente viu os vetores como formas lineares, né, sobre o espaço cotangente. A visão bidual, né, não no seu sentido próprio, né, dos vetores. Tá certo? Então, olha só. Quando eu escrevo y de f, eu estou querendo me referir, né, ao fato de que o y é um campo vetorial. Né? Y de f, tá certo? Está definido para todos os pontos P da minha variedade. Tá certo? Então, isso aqui visto como uma função de P é uma função suave, né? Vamos chamar isso aqui de lambda de P, tá certo? O lambda f de P.
lambda f y p, né? É uma função suave da variedade nos reais. É nesse sentido que o x tem o direito de agir sobre esse cara. Por quê? Quando y atua na função f, eu estou supondo que ele produz, né, uma função da variedade nos reais ao variar o ponto P sobre o qual eu estou considerando essa ação. Está claro isso? Não. Não está claro. Então vamos de novo. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Está horrível. Sobre quem o x tem direito de agir? O x tem direito de agir sobre o f, diretamente. Né? O f sim, é o cara da variedade nos reais. Né? Então o x tem direito de agir sobre o f. Mas o x, né, e o y também tem direito de agir sobre o f, sem problema nenhum. Né? Agora, por exemplo, quando o y atua no f, a gente define essa atuação num determinado ponto P da variedade. Né? Isso daqui era o quê? Se o y está associado com uma curva alfa de t, por exemplo, isso aqui é d dt de f de alfa de t e t igual a zero, supondo que alfa de zero é igual a p. Tá certo? Ok. Agora você pega isso aqui e considera um ponto P', atuando no mesmo f. Então isso daqui é um certo número real, vamos chamar esse número de alfa 1. No ponto P', isso é d dt do f de alfa de t em t igual a P'. Tá certo? Vamos chamar isso aqui de alfa 2. Número. Então, visto com f fixo e y fixo, isso é uma função do ponto P. Pega o ponto P e me dá um número alfa 1. Pega o ponto P' e me dá um número alfa 2. Pega o ponto P duas linhas e me dá um alfa 3. Então eu estou associando P com alfa 1, P' com alfa 2, P duas linhas com alfa 3 e assim por diante. Como o cara é um campo vetorial, essa associação é uma associação suave. Tá certo? Se eu chamar isso aqui de lambda de P igual a número real, tá certo? Números reais específicos, isso daqui é uma função suave. Certo? Então, quando eu escrevo isso aqui, eu estou imaginando que o y está fixo, que o f está fixo e que o p pode ser variável. Então, isso que está visto aqui no meio do argumento do cara é uma função suave da variedade nos reais. Portanto, o x tem todo o direito de agir sobre ela. Melhorou? A mesma coisa vale para o y de x de f. X também é um campo vetorial. X de f, variando todos os pontos P da variedade, é uma função suave da variedade nos reais, exatamente no sentido que eu estou dando aqui. Então o y pode atuar sobre ele também. Tá certo? Isso daqui eu estou chamando muita atenção aqui, porque isso vai aparecer em outros lugares, com chance da gente se confundir, se a gente não entender isso claramente agora. Tá certo? Em outros momentos, a gente vai usar essa definição de campo vetorial, de função da variedade nos reais, não só para vetores, também para uniformes e também para tensores.
Tá certo? Então é bom entender isso agora, enquanto a coisa está simples. Tá certo? Bom, uma coisa legal, né, de ver é o seguinte. É fácil a gente ver que a derivada de Lie do y em relação a x, né, é precisamente o parêntese de Lie do x com y. Exercício 2 da lista. Certo? Muito fácil. Não tem problema. Ou seja, como é que você mostra isso com razoável facilidade? Você exprime esse cara, né, e esse cara como em termos das suas componentes. Faz essa conta e compara com o resultado daquela conta. Você vai ver que dá a mesma coisa. Certo? Dá isso aqui, ó. Os componentes daquele cara dão isso aqui. Certo? Agora, algumas coisas ficam mais claras, assim, talvez, né, sobre o parêntese de Lie e sobre a derivada de Lie. Em particular, o parêntese de Lie é, primeiro, antissimétrico. Então, parêntese de Lie de x com y é menos o parêntese de Lie de y com x. Né? Aquilo ali é um comutador, né, essencialmente. A gente não está falando de matrizes, né, nem de operadores lineares, né, mas tem uma cara de comutador. Né? A segunda, ele é bilinear, tanto em x quanto em y. Né? Se você somar aqui x1 mais x2 com y, né, isso daqui vai ser o parêntese de x1 com y mais o parêntese de x2 com y. Né? Mostre que, tá certo? Não tem muito problema não. Ele é bilinear, antissimétrico e satisfaz a famosa identidade de Jacobi. Certo? Essas três propriedades, na verdade, essencialmente duas delas, as três propriedades, elas caracterizam o que a gente chama de uma álgebra de Lie, que quer que seja, qualquer que seja um espaço vetorial, onde você tem uma lei de composição que satisfaça essas três propriedades, você diz que você tem uma álgebra de Lie. Certo? Você tem um espaço vetorial, e aí, nesse espaço vetorial, a lei de composição é esse cara, vamos dizer. Como ele satisfaz isso daí, você tem uma estrutura de álgebra de Lie. Então você pode dizer que o conjunto de todos os campos vetoriais sobre a variedade forma uma álgebra de Lie. Tá certo? Observe que nós não estamos falando de grupos, nesse momento, pelo menos. Ninguém falou em grupo. No entanto, o conceito de álgebra de Lie aparece completamente independente se você está falando de grupo ou não. Tá certo? Eu acho que dá tempo de fazer pelo menos três propriedades aqui para a gente, esses caras. Três propriedades em 5 minutos, sem atenção. Então, propriedade número 1, né? A gente tem o seguinte.
a derivada de Lie do campo vetorial y em relação ao campo vetorial f vezes x, onde f é uma função de m em r, tá certo? F é uma função. Eu posso pegar o campo vetorial e multiplicar por uma função. O que está acontecendo aí? Eu estou pegando cada componente do meu campo vetorial e multiplicando por essa função. Mais nada, né? Então, isso daqui me dá f vezes parênteses de x com y menos y atuando em f vezes x. Mais uma vez, isso aqui não é o produto de dois campos vetoriais. Eu não sei o que é isso. Não sei o que é o produto de dois campos vetoriais. Eu sei o que é o parênteses de Lie. Eu não sei o que é produto. Isso daqui é uma função da variedade nos reais vista com aquele sentido que está dado ali. Tá? Multiplicado pelo campo x. Bom, vou mostrar isso aí rapidinho. Então, esse parênteses de Lie é isso aqui, né? fx, y. Né? Usando a definição lá do parênteses de Lie, a gente tem isso aqui. fx atuando em y. Isso aqui vamos supor que a gente está atuando de uma certa função g da variedade dos reais. Então, isso aqui é fx atuando em y de g menos y atuando em fx de g. Certo? Agora, esse segundo membro que está aqui, lembra que o y é uma coisa assim, né? Y mi de mi, né? V de x mi, essencialmente. O cara vai encontrar uma coisa assim, f x mi e mi, né? Vai encontrar esse cara. Vai encontrar f x mi e aqui ele vai encontrar o x mi e mi de g. Legal, melhorou. Né? N de G são números, tá certo? Então, essencialmente o que vai aparecer aqui vai ser o d de x mi atuando nisso. Então você tem regra de Leibniz, esse cara atuando no f vezes o x, mas o f vezes esse cara atuando no x, tá certo? Resultado, né, da história ali em cima vai ser repetição do f de x de y, f vezes x de y de g, menos o y de f vezes o x de g, menos o f vezes o y do x de g. Esse é essencialmente o resultado da regra de Leibniz aparecendo aí. Né? Esse primeiro termo que está aqui, esse mais esse, primeiro mais o terceiro termo, são exatamente o primeiro cara que está lá, ó, f, parênteses de Lie de x com y, atuando em g. E o segundo cara que está lá é o y de f, vezes o x atuando em g. Você abstrai o g e você tem o resultado que está colocado lá em cima. Né? Propriedade 2, essa não vou demonstrar porque ela é completamente análoga à propriedade 1. Né? A derivada de Lie em relação a x de f e y, agora ela é f, derivada de parêntese de x com y, mais x de f
vezes y. Tá certo? Muitas vezes é muito mais fácil você usar essas propriedades do que você sair abrindo tudo e fazendo as contas todas, né? É o equivalente de você dizer o seguinte: olha, o comutador de um produto de matrizes com uma terceira matriz é A, comutador de B com C, mais comutador de A com C vezes B. Você pode abrir o computador explicitamente e fazer isso, mas é muito mais rápido se você usa essa propriedade. Tem coisas análogas que a derivada de Lie, o parênteses de Lie facilitam, né? Mas você tem que ter esperteza para saber em que momento você usa a propriedade certa, né? Ou a definição certa. Tem mais uma, mas essa é meio grandinha. Eu vou deixar essa para a próxima, tá certo? E a gente termina, então, dentro da nossa claquete aqui. Isso aqui foi, isso aqui quase foi, tá certo? O que está faltando aqui nas derivadas de Lie? Está faltando as derivadas de Lie de unformes. A gente falou de derivadas de Lie de vetores. Agora a gente pode falar de derivadas de Lie de unformes e depois derivadas de Lie de tensores, tá certo? E aí nós vamos para formas diferenciadas, tá certo? Quem viver verá. Vamos lá. Valeu.